Quero convidar você para fazer uma reflexão sobre a igreja na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, nos tempos apostólicos. Então nós vamos ler aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7, onde está escrito: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Senhor, te agradecendo pela leitura da tua palavra, abre o nosso entendimento para que nós possamos comunicar a tua palavra. Por meio de teu Filho, o Espírito Santo, te rogamos. Amém. Então, nós queremos fazer uma meditação aqui na palavra de Deus. Na pregação existe 3 conotações. Existe o texto, a exposição do texto e a aplicação do texto. A aplicação do texto é a contextualização do valor espiritual da mensagem em nossa situação existencial. Então, a palavra de Deus, ela tem uma vigência eterna, porque a palavra de Deus é espiritual. Certa feita, Jesus disse que suas palavras eram espírito e vida, ou seja, a natureza da palavra de Deus, ela é espiritual. Então, ela tem validade eternamente. Então, na pregação, ou na exposição do texto, na mensagem, há essas 3 conotações, essas 3 viés, as 3 dimensões da palavra dado o texto. O texto em si, a exposição do texto e a aplicação prática existencial na nossa vida fática. Então, a palavra de Deus, ela é existencial, A palavra de Deus diz respeito à nossa existência, nossa concretude, nossa existência é afetada pela palavra. Então, nós vamos aqui observar aqui alguns pontos relevantes dessa carta do Senhor Jesus ao ministro da igreja em Éfeso, na década do 1º século, 99 ao início do 2º século. Então, o anjo da igreja que nós já expomos no comentário da igreja em Esmirna, que o anjo é o ministro. Existe o Montesquieu, que foi um sociólogo francês, ele fez uma proposição, uma afirmação sociológica, que ele disse que a lei é uma relação necessária da natureza das próprias coisas. O que é que ele quer dizer? Que as coisas têm suas leis necessárias para o seu processo, seu devir, seu processo existencial. Então, a lei, ela nasce da natureza das próprias coisas. E aplicando esse princípio aqui na igreja, o fator liderança decorre da natureza
dos organismos sociais. Então, todo organismo social, seja ele sacro ou laico, ou secular, ele precisa de uma liderança, de um cérebro para coordenar o processo do corpo, né? Então, isso está bem claro nos organismos sociais, né? Então, toda organização social exige uma liderança. E a igreja é uma organização social. É sacra, mas é uma organização social. E ela precisa da liderança. E aqui o Senhor enviou essa mensagem escrita por meio de um anjo, do apóstolo João, deu essa mensagem em espírito para o apóstolo João, para mostrar a situação espiritual da igreja em Éfeso. Então, nós vemos aqui que o ministro, o líder espiritual, está bem relacionado com a comunidade, com a igreja. Se ele é um autêntico líder, ele está relacionado com a igreja, com a membrazia, né? Com o corpo da igreja. Então o Senhor mandou essa mensagem para o ministro, para que, mostrando a situação espiritual dele e também da igreja, né? Então, o ministério, que se chama magistério, né? São os líderes, são necessários, são postos por Deus. Por trás da liderança existe uma causa. Esta causa é a vontade de Deus. Então, todo organismo espiritual, toda igreja, existe uma liderança. Seja ela individual, seja ela coletiva, mas é necessária, decorre da natureza espiritual social da igreja. Então, o ministro ele é o representante de Deus, é o cabeça da igreja, e Cristo é o cabeça da igreja na sua totalidade, é o cabeça ontológico, é o próprio Senhor. Então, a mensagem do Senhor, ela foi dirigida às sete igrejas, né? 7 igrejas. Essa mensagem foi endereçada a 7 comunidades cristãs. Então, a igreja, ela funciona uma forma de pluralidade. Agora, existe algo que é essencial na natureza da igreja, né? E eu poderia aqui fazer uma definição dessa essência espiritual que faz a igreja ser universal em toda parte. Existe um princípio espiritual subjacente no corpo físico da igreja, né? O corpo físico é a membrazia. Então, existe uma lei espiritual. E essa lei, eu poderia dizer o seguinte: igreja é a comunidade dos fiéis que acreditam no evento histórico da auto-manifestação de Deus em Cristo, por meio de quem Deus reconcilia a humanidade pecadora consigo. Então, essa é a minha definição de igreja, né? Então, todos aqueles que acreditam no evento histórico, concreto, real, da auto-manifestação de Deus em Cristo, a encarnação de Deus em Cristo, acreditando que esse evento é necessário para a salvação. Então, faz uma adesão incondicional ao Cristo, ao Deus em Cristo, subscrevendo as suas leis e vivendo condicionado por essa lei. Então, essas pessoas que fazem essa adesão e creem nesse evento histórico, então ele faz parte da igreja, né?
que acredita, né, no Cristo como Salvador, como Redentor, como Filho de Deus. Então, essa verdade espiritual que faz a igreja ser a igreja. Então, essa essência aí é que a igreja, de qualquer denominação autêntica, que encarna essa lei, essa verdade, acreditando verdadeiramente, permanecendo no princípio da palavra de Deus, então faz parte da igreja. Então a igreja pode estar em todo lugar. Né? Está em todo lugar. Ela é a apostolocidade, o grau de apostolocidade da igreja, né? É a doutrina apostólica. A doutrina apostólica. A essência dela é essa definição que eu disse aí. Então, todos aqueles grupos que aceitam, aderem ao Cristo, ao Deus em Cristo, nessas condições que eu falei, faz parte da igreja, né? E obedece. Então, essa é a igreja de Deus. Então, a igreja pode estar em qualquer lugar, pode também receber uma titulação, uma denominação, desde que sejam fiéis aos princípios da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Então, isso faz parte da igreja. Não está explicado aí o conceito de igreja, mais ou menos. E a igreja militante, a igreja real, ela está numa sintonia, numa ligação espiritual com Cristo, né? Então, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. As 7 estrelas aqui é o símbolo. Estrela é algo que brilha. A estrela, ela recebe seu brilho do sol. E o ministro, o pastor, né, ele recebe seu brilho de Cristo. Então, Cristo emite seu brilho através do ministro, que é, no caso aqui, a estrela. Então, a estrela aqui são os ministros que estão vinculados a Cristo. Sem essa vinculação, ele não vai brilhar a luz de Cristo, né? Então, estas coisas diz aquele que conserva na sua mão os 7 ministros. Então, o ministro, o pastor, ele tem uma responsabilidade que transcende, supera o meramente material. Ele está relacionado a uma dimensão transcendente com Deus, em espírito. Então, tudo diz aqui o Senhor que ele tem na sua mão a totalidade de todos os ministros, todos os obreiros, aqueles que estão fazendo a obra de Deus. Então, ele tem na sua mão, né, sua mão direita, que é um símbolo de honra, símbolo de honra. Conserva na sua mão direita. Então, todos os autênticos ministros estão vinculados a Cristo, estão debaixo desse senhorio de Jesus. Então, a negação do Cristo exclui a qualidade de ministro autêntico. E que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, o número 7 é um número que significa plenitude, completude, totalidade. Então, Cristo, ele está com todos os seus servos do início ao fim, desde o início do ministério até a consumação da sua obra na terra, com o evento da parúzia, da sua vinda. Então, Cristo conserva os seus autênticos ministros nas suas mãos, protegendo da queda, dando a palavra, etc. E ele anda também no meio da igreja no seu contexto histórico, desde a sua fundação até a consumação do tempo da humanidade. Cristo diz aqui que ele anda no meio dos 7 candeeiros. Né? O candeeiro de ouro é um símbolo da iluminação. Então, Cristo, ele ilumina o mundo por meio da igreja. Aqui a verdade
espiritual. A verdade tem sentido, né? Existem vários conceitos de verdade. Existe a verdade com fidelidade, a verdade pragmática, aquele que dá certo. Existe a verdade com a própria coisa em si, né? Etc. Mas aqui a verdade que eu estou me referindo é a verdade do evento da encarnação do próprio Deus, em termo histórico. Então, a verdade é aquela verdade que nos faz chegar ao tê-los, ao finalidade para a qual fomos criados. É a verdade do próprio Deus. Não é a verdade matemática, nem a verdade da física, nem as verdades filosóficas. E nem as verdades da natureza, que é a verdade da manifestação do próprio Deus. Esse aqui é o conceito de verdade que interessa muito à igreja. É a verdade da experiência com Deus, da automanifestação concreta de Deus, né? A igreja não é um laboratório de ciência, ela é a casa da manifestação de Deus. Então, Cristo anda no meio da igreja, do seu povo. Isso, do princípio ao fim, sempre haverá aquelas pessoas que estão relacionadas com Deus. Deus nunca vai ficar sem um testemunho, né? Então, conheça as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus. Então, o que está falando aqui da personalidade, do caráter do obreiro da igreja em Éfeso. Era uma igreja que vivia no fluxo da evangelização. A igreja não pode ficar parada debaixo de quatro paredes. A igreja é a detentora da luz, da glória de Deus, da luz que alumia para a salvação, ilumina para a salvação. Então a igreja tem que difundir essa verdade. Então a igreja não pode ficar parada, o membro, o eclesiástico, ele tem que ter essa consciência da sua condição de veículo da mensagem divina. Todo eclesiástico, todo membro da igreja, ele é um canal para difundir a verdade de Deus. Então aqui Deus conhecia as obras no plural. Então era a igreja que praticava, uma igreja dinâmica, que Deus espera da igreja. Então eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor, né? Labor, isso aqui nesse contexto significa o peso, peso da obra, né? Laborioso, pesado. E requer perseverança. Conheça a tua perseverança, que as coisas de Deus, elas não são, não ocorrem no nível como a mentalidade humana deseja ou planeja. Então Deus tem o seu próprio modo de agir, né? A transformação de uma pessoa, às vezes, leva tempo essa pessoa ser transformado pela palavra de Deus. Então isso exige o discipulado, exige a perseverança na oração, na pregação, né? na prática do exercício da palavra de Deus, na prática missionária. Com essa tua perseverança, então, um dos requisitos do obreiro, do fiel, do membro, é a perseverança. Sem perseverança, ninguém vai chegar em lugar nenhum. Tem que ter a perseverança. A perseverança significa que a nossa salvação ela ocorre na diversidade. Ela se processa nos conflitos existenciais entre a luz e as trevas, né? Então, tem que ter perseverança.
e que não pode suportar homens maus. Então, é uma igreja ortodoxa. Né? Ortodoxa significa pensar correto, pensar de acordo com a doutrina recebida, ser fiel. Né? Ortodoxo significa isso, pensar correto. Então a igreja não suportava as falsas doutrinas, o falso comportamento, a dupla personalidade. Na comunidade, no templo tem uma personalidade, lá fora é outra. Então, o obreiro aqui da igreja de Éfeso, e a própria comunidade, não tolerava esse tipo de duplicidade de vida espiritual. O homem tem que assumir sua identidade única, que é a sua ligação a Cristo. Né? Que puseste à prova os que a si mesmo declaravam apóstolos não são. Então, o princípio de princípio apostólico, aqui nesse contexto, ele era o princípio de ser enviado. Né? Apóstolo significa enviado. Então, tinha os 12, Jesus constituiu 12 apóstolos, aqueles que participaram da sua tribulação, da sua humanização, dos seus conflitos, da sua morte e ressurreição. Então, Jesus constituiu 12 apóstolos específicos para ser um dos pilares da igreja nascente, né? Ser os pilares da igreja que Jesus iniciou. Mas depois Jesus também enviou mais 70 missionários, e essas pessoas recebem o nome de apóstolo, porque a palavra apóstolo no grego vem da raiz de enviar. E aqui, na igreja de Éfeso, tinha algumas pessoas que se auto-enviaram. Né? Então, eles receberam o nome aqui de apóstolos. Né? Apóstolos, se mesmo declaram apóstolo. E eles não tinham sido enviados por Deus. Né? Eles não tinham sido enviados por Deus. E provavelmente eles tinham doutrinas errôneas, não coincidia com a tradição dos apóstolos, que ministravam em nome de Cristo, tiveram aquela experiência real com Cristo. Então, a igreja aqui era uma igreja que tinha amadurecimento espiritual. Então, era uma igreja de alto nível teológico, né? Discernimento espiritual, de conhecimento. A palavra gera o discernimento. Né? Então, eles se declaravam apóstolos, mas não eram mentirosos. Não praticava, não foram chamados por Deus para essa missão e também pregavam o que não viveu. Né? Então a igreja descobriu o logro, a mentira destes falsos obreiros. Né? Falsos obreiros. E a igreja teve que ter muita perseverança, tem perseverança e suportar prova por causa do meu nome. Então, esses conflitos com a falsa doutrina, tanto em costume como regra moral de condutas erradas, de vida de conduta, de personalidade, trouxe provas tremendas para a igreja. Né? Essas doutrinas, os poderes destrutivos na doutrina, ela trazia um peso muito grande para a igreja, principalmente para o clero, para o ministério. Isso eram provas, né? Que tinha que suportar prova por causa do nome de Jesus. Naquele tempo existiu o martírio, em que muitos cristãos passaram para o Senhor através do martírio, do assassinato, da perseguição, de outras formas de tortura. Né? Então, naquele tempo, a igreja estava vulnerável a isso. E a igreja que passou foi uma igreja perseverante nessas provas de lutar com a heresia e manter fiel o nome de Cristo. Então, aqui eles manteram fiéis por causa do nome de Cristo, não esmoreceram. Né? Não esmoreceram. Aqui no versículo 4 o Senhor diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Né?
Existem duas interpretações para esse versículo. Existe algum grupo de teólogos, homens de Deus, conservadores, que vê isso aqui, que a igreja tinha declinado da sua prática social, né? Da sua prática social, da sua prática apostólica, da assistência aos membros menos formados, com uma formação menos substancial, menos fortalecida, e também assistência, outro tipo de assistência. Então, tem alguns teólogos que acham que a igreja aqui, ela tinha muricido, né? Tinha havido uma espécie de esfriamento nesta assistência aos fracos na fé, provavelmente os de pouca renda, baixa renda. Tinha havido um esfriamento nessa prática aqui, né? E há outros teólogos que sustentam que esse esfriamento aqui era na devoção a Cristo, né? Na devoção a Cristo. Então, apesar da igreja ter permanecido fiel no combate, em todas as frentes aqui, de perseguição, de calúnia, de falsas doutrinas, ela resistiu, mas outros teólogos afirmam que o obreiro aqui, houve uma espécie de esfriamento na sua comunhão com Cristo, né? Lá na parte mais fundamental, na personalidade aqui do ministro e dos fiéis, houve um esfriamento daquele amor por Cristo, né? Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, o contrário, o inverso do amor é o pecado, é a queda. Se o amor é fundamental para a comunhão com Deus, então esse não amor para com Deus, ele é um esfriamento, também a essência do pecado, né? A essência do pecado, ela é uma falta de amor por Deus, uma falta de um agarramento com Deus, um esfriamento, né? Então, esse esfriamento por Deus, ele é a raiz, onde começa a morte espiritual. Agostinho, ele foi bispo de Hipona, na África, nos primeiros teólogos da igreja. Ele disse que então, Agostinho ele disse uma frase aqui que eu me esqueci. Me lembrei. Ele disse o seguinte, que quando Adão estendeu a mão para tocar no fruto proibido, ele já tinha caído interiormente, né? E aquele amor por Deus já tinha esfriado. Então, quando ele estendeu a mão para comer do fruto proibido, interiormente ele já tinha caído. Isso é verdade, né? Então, aqui o obreiro e a igreja tinham caído de nível. Não é caído em práticas imorais, não é caído em prática herética. Não, a igreja aqui, no contexto aqui, no desdobramento aqui do texto, na exposição do texto aqui, né? Na fenomenologia do texto, nós vemos que era uma igreja que manteve fiel no labor, na perseverança, e não negou o nome de Jesus. Porém, Cristo identificou aqui algo muito grave, que era uma espécie de esfriamento, um nível de queda. Lembra de onde caíste. Então, a igreja aqui, juntamente com o obreiro, tinham caído de nível, né? Não era pecados morais e outro tipo de pecado, era um pecado essencial, que era um esfriamento em relação a Deus. Né? Então, o pecado, a raiz do pecado é o abandono a Deus. Os outros pecados, está listado lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, uma série de pecados lá, de atos, que é proibido pela palavra de Deus, que
afasta o homem de Deus, é consequência desse afastamento interior de Deus. Essa que é a realidade. Né? Então, lembra, pois, de onde caíste. Né? Então, a pessoa só se reergue se admitir que caiu. Enquanto você não admitir que não falhou, que não desceu de nível, você não vai conseguir se reerguer. Vou deixar que Deus reerga você. É isso que eu quero dizer aqui. Então, às vezes tem membro dentro da igreja que às vezes precisa de uma libertação em uma área. Às vezes a pessoa é presa num desvio de conduta. Mas enquanto a pessoa não admitir que precisa, que está embaraçado em algo, tem um embaraço na sua vida, que precisa de uma libertação, e que precisa pagar um preço. Né? Pagar um preço é assumir essa condição, proceder uma busca mais profunda por Deus, né? Uma busca mais profunda, pedindo a graça e a misericórdia, para ser liberto em determinadas áreas. Né? É necessário que a pessoa reconheça isso. Se não reconhecer, não vai ser liberto. Né? Então, e aí tinha consequência. Se a igreja aqui, Uber, não reconhecesse sua condição de queda, o que ia acontecer? Ia perder sua posição. Vem, se não te arrependeres e voltar às primeiras obras, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro. Né? Então, aqui tem duas interpretações válidas. Primeiro, que o obreiro perdia a igreja. Né? Ele não é que ele fosse excluído, não é que ele perdesse a sua administração da igreja, mas ele perdia espiritualmente. Porque é um obreiro sem autoridade, um obreiro que o trabalho não funcionava mais, então ele perdia aquele fluxo do mover do Espírito Santo. Porque se a pessoa não reconhecer a sua falha diante de Deus, então Deus não vai poder operar, porque Deus não opera dessa maneira, né? na ilegalidade. Deus opera na essencialidade, na verdade pura. Então, o que ia acontecer? Ele ia perder a igreja. Podia ficar na administração da igreja, mas uma administração que não prosperava. Né? E também aqui outra interpretação é que a igreja ia perder seu status de igreja, ia perder sua relevância, sua importância como um organismo divino para salvar, para mediar a salvação de Deus, de Cristo à humanidade. Né? A mensagem, o anúncio, o querigma, ele é transmitido pela igreja. Então, se a igreja aqui não reconhecer seu estado de decadência, ela ia perder sua condição de agente divino para salvar, levar a mensagem salvífica de Deus àquela comunidade carente que estava perdida nas trevas espirituais. Né? E aí diz o seguinte: tens contudo a teu favor que odeia a obra dos nicolaítas. Segundo Irineu, foi um dos ministros pós-apostólicos, disse que os nicolaítas aqui, eles derivavam espiritualmente de Nicolau, aquele diácono lá de Atos, que tinha apostatado da fé e disseminava a doutrina dos prazeres sexuais e outras heresias. Né? E essa era um do tipo de combate que a igreja enfrentava lá nesse tempo, lá, que era a prática da moralidade e outras formas de desvio espirituais. Né? Então a igreja ela odiava isso que Jesus também odiava. E aqui Deus está dizendo: quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dali que se alimente da árvore da vida e se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida aqui é um símbolo do próprio Deus. Né? Então,
Que Deus nos abençoe e nos dê força para continuar a nossa jornada. Amém.